Nossas cordiais saudações, bem-vindos para a grande entrevista desta terça-feira. Já foi aqui dito pelo Ernesto. Hoje o nosso convidado é Alexandre Sebastião André. Alexandre Sebastião André, que tem o seu percurso político neste país com todas as letras que podem ser ditas. Nasceu no Kwanza Norte, no dia 11 de outubro de 1961, fez o ensino primário em Ndange e Amenha, em 1971, e foi fazendo o seu percurso escolar até chegar ao Macarenco, posteriormente fazendo todo o seu percurso até chegar a jurista. Entretanto, pelo meio, foi militar das FAPLA, de 1980 a 1992, saindo com a patente de capitão. Portanto, são histórias que ficam marcadas de um percurso de um político que hoje é nosso convidado para falarmos do país real e da nossa realidade. Dr. Alexandre Sebastião André, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Sr. Jornalista João Pinto. Boa noite ao vasto auditório da televisão pública de Angola. Muito boa noite. Bem-vindo. Portanto, a abordagem tem muito a ver com questões ligadas a toda a movimentação partidária, Casa CE e todos os outros desafios que existem, sendo presidente do PADA, Aliança Patriótica. Vamos começar a falar do país real. Como político, como é que vê, agora que iniciamos 2026, estamos num ano pré-eleitoral, como é que vê toda esta questão ligada? Os partidos ainda são importantes para as pessoas? Sim, este é um ano extremamente importante porque é o ano que antecede o ano para a realização das eleições gerais. E é de domínio de todos nós que as eleições gerais consubstanciam-se fundamentalmente na devolução do poder político a este povo soberano e, consequentemente, o povo soberano escolher os seus novos dirigentes. Por essa razão é que, se der conta, todos os partidos políticos estão em movimento. Portanto, podemos concluir que, politicamente, o país está em movimento. Em movimento não só na vertente política, como também do próprio executivo. Isto é, portanto, uma velocidade máxima. É o sprint, justamente para apresentar o melhor, para no momento certo conquistar a simpatia do eleitorado. Os partidos da oposição normalmente são muito críticos. Dizem que não têm ideias para o país. Como é que o PADA se posiciona? Não, eu não sou apologista dessa teoria, que os partidos políticos na oposição não têm ideias para o país, porque senão não tinha razão de existência. Porque não há partido político, seja em que horizonte nós situarmos, que não aprimora o máximo possível para poder conquistar as elites e conquistar o eleitorado para atingir o seu objetivo fundamental. E o objetivo fundamental de um partido político, seja ele qual for, é, em princípio, alcançar o poder político. Só pelo caminho é que pode encontrar constrangimentos, porque não é fácil fazer uma vida política numa sociedade em que a população está a emergir de um longo período de constrangimento, de imposições, podemos dizer mesmo, de ditaduras, portanto, nas matas, nas cidades, portanto, isso no âmbito da Guerra Fria. E depois é uma população que, mesmo depois da abertura das eleições, voltaram mais outra vez a vivenciar uma guerra e, com isso, foram perdendo confiança aos políticos, dizendo que os políticos não se entendem, só levam, portanto, as suas resoluções sempre aos extremos. Agora, que a paz, podemos dizer que estamos a consolidar esta paz, podemos nos afirmar que estamos numa luta política
pacífica, ordeira, para sensibilizar os cidadãos nacionais, sobretudo para a situação da política. Aliás, se virmos bem na arena política, está a surgir partidos políticos. Alguns criticam, mas o surgimento de partidos políticos não é motivo de criticar, é motivo de, podemos dizer, um desenvolvimento do interesse, o interesse público nos negócios públicos. Quer dizer, já não são cidadãos que obedecem, não são cidadãos que são tidos como um rebanho, onde o pastor é que orienta as caminhadas para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Já não. Os angolanos hoje têm uma outra percepção. Os angolanos hoje também já têm interesse em participar na vida política ativa, tanto nas resoluções, na decisão dos grandes problemas que a população enfrenta, como também procurarem participar na resolução destes mesmos problemas. Doutor, portanto, temos uma população já ativa e interativa. Doutor, os partidos todos que surgem, mesmo o PADA e todos os outros, não são apenas eminências pardas neste movimento, porque, ao que parece, só se fala do MPLA e da UNITA? Pois é, aí é que está o problema. É essa a luta atual dos partidos políticos. Mas é uma luta já antiga, uma luta emergente. É uma luta muito ativa, onde procuramos também instar os meios de comunicação públicos, o caso concreto. Ainda bem que está aqui, né? Hoje estou aqui, a Rádio Nacional e tantos outros, para que compreendam esse fenómeno, porque a participação a divulgação apenas de dois partidos políticos é uma espécie de bipolarização da política nacional. E se trilharmos por este caminho, essa bipolarização irá enfernar cada vez mais o nosso país, porque, na verdade, tanto uma formação política como a outra, as duas tradicionais, a tendência é da exclusão. Portanto, a existência de um parece que implica a exclusão do outro. Logo, como são partidos tradicionais, têm regulamento de uma quantidade considerável de cidadãos que os seguem, isso reflete também na unidade nacional. A coesão dos cidadãos nacionais, a união do povo angolano para todos ombrearem com vista à reconstrução nacional, vai sendo maculado devido à inimizade histórica trazida desde as vésperas da independência, ou antes da independência, até a data atual. Portanto, a não tolerância entre as duas formações políticas implica também a divisão política do povo angolano, o que é muito errado. E por essa razão é que a juventude hoje não tem nada a ver com o passado. A juventude hoje, quando fala-se da luta de libertação nacional, fala-se da independência, da guerra que estourou depois da independência, e muitos até, podemos puxar até 1992, na guerra pós-eleitorais, para eles é já uma história. É história, porque não vivenciaram. Não estão preocupados com isso, jovens? Não estão. Eles querem encontrar, portanto, outras soluções. Porque, na verdade, os partidos políticos tradicionais, delas também saem vários cidadãos jovens que já não se pactuam com as políticas já ultrapassadas, consideram aquilo como políticas antiquadas, como dizem os jovens. Portanto, sentem que os partidos tradicionais ainda estão ancorados naquelas causas que tiveram
a sustentar o início da luta de libertação nacional. E também... Não inovaram? Por favor? Não inovaram? Não, infelizmente não há renovação. Infelizmente ainda notamos buscarem-se aqueles slogans da sua fundação, slogans por aí fora, que hoje ainda constituem cavalos de batalhas para sensibilizar a população. E a nossa população, hoje o povo angolano, sobretudo a juventude, já não se revê nesses partidos políticos tradicionais. Não se revê porque estão muito presos às políticas anteriores. Um diz que eu lutei para a democratização, outro diz que lutei para a independência, outros... Portanto, isto é péssimo devido aos cidadãos, razão pela qual está a surgir novas formações políticas sem qualquer conexão com os partidos políticos tradicionais, tampouco compromisso com o mundo exterior, porque antes uns tinham grandes compromissos com o Ocidente, outros grandes compromissos com o Oriente e tinham contas por ajustar. Os novos não. Os partidos políticos são completamente livres disso, só têm como foco Angola e o povo angolano. Uhum. Doutor, portanto, o PADA fez parte da Casa CE, quando surgiu tiveram uma participação boa em termos de lugares no Parlamento, mas depois desvaneceu-se. Vocês, na Casa CE, acabaram por tirar a pessoa que era, não sei se era a Luz ou o líder, né, na ocasião. Neste momento, como é que vocês avaliam? Por que tudo aconteceu daquela forma e por que a Casa CE descambou? Certo. Há líderes e há líderes. Uhum. Portanto, a liderança não se confunde com uma presidência. Portanto, uma presidência é numa formação política, não é? Numa república fica o presidente e fica chefe de Estado. Mas uma coligação não. É uma confluência de diferentes partidos que comungam, de uma forma geral, os mesmos ideais e perseguem o mesmo propósito. Logo, esta coligação designa ou elege o líder desta coligação. Incumbe-se ao líder saber dirigir, portanto, os partidos que compõem a coligação. É preciso, portanto, saber conviver com as diferentes sensibilidades, com as diferentes ideias, não ideologias, ideias no sentido de conceber um projeto e, consequentemente, a sua execução. Tanto na concepção como na execução, implica a coparticipação das formações políticas que fazem parte a uma coligação. Mas o que aconteceu na Casa não foi tão categoricamente isto. Notava-se uma espécie de inverter a coligação em partido político. Vocês não queriam isso? Não era. Os partidos políticos são entes soberanos que combinam suas esforços, convergem e formam a coligação. Mas não seria a melhor saída, porque até têm uma boa performance na Assembleia, conseguiram muitos lugares, se tivessem continuado... Sim, faltou, porque houve uma forte intenção do então líder, então presidente, em querer impor a sua vontade e impor também que os partidos políticos ou os seus líderes, que faziam parte, portanto, do colégio presidencial, porque havia presidente e vice-presidentes, agissem em conformidade com a vontade unipessoal, que é do presidente. E muitas reclamações foram dirigidas a dizer que isto é uma coligação, temos que melhorar isso, porque puxar assim os presidentes dos partidos políticos é como se tivesse a puxar, tanto uma manada a seguir o caminho do mesmo. E mais na altura era uma figura naturalmente proeminente que os partidos confiavam
e não era, portanto, titular de uma formação política. Mas a atuação, a falta de tato, de ligar, é que fez escampar a coligação. Porque, afinal, dizia-se, um líder que não consegue gerir 4 líderes ou 4 partidos numa coligação, então nós comparamos com o Estado angolano. Se nós ganhamos as eleições, como é que vai lidar esta nação? Nós não queremos voltar outra vez em ditaduras, em imposições que possam prejudicar ou retardar o desenvolvimento do povo angolano. Mas o que é facto é que perderam todo um protagonismo que tinham na Assembleia. Perdemos numa ação sem reação, mas era necessário isso porque também recebíamos queixa dos nossos militantes, porque eram quase sempre subalternizados, recebemos queixa de falta disto ou daquilo, e que não era possível a gente resolver isso a nível da coligação. Portanto, houve uma gestão pouco agradável no ponto de vista político. E agora, por que o PADA está a pensar na desvinculação? O que é que se está a passar neste momento? A desvinculação é, como disse, a coligação escampou-se e fomos improvisando outros ensaios. Pusemos o mais velho Almirante, também não deu certo. Por último estava o nosso companheiro Manuel Fernandes e outras formações políticas que continuaram, portanto os partidos continuaram. No entanto, há partidos políticos que faziam parte da coligação ou fazem parte da coligação que não têm aquele arcabouço necessário para alavancar a coligação e rimarmos para o porto desejado. Portanto, era peso para a coligação. Num dado momento, os líderes reuniram-se e decidimos, então, libertar os partidos, libertar entre aspas, quer dizer, pronto, cada partido deve desenvolver, deve rebuscar o seu eleitorado, os cidadãos devem falar em seus nomes para, no futuro, se encontrarmos efetivamente uma participação ativa na sociedade desses partidos que constituem a coligação, voltarmos então a outra mesa redonda para decidirmos o rumo a seguir. Então a Casa Ceia acabou? O que notamos era, portanto, o relaxo de outras formações. Mas a Casa Ceia acabou? Acabou não, o PADA saiu. O PADA saiu. O PADA, a Aliança Patriótica, apartou-se da coligação, saiu da coligação, mesmo para não se sentir um peso pesado. Quer dizer, não pode ser uns a trabalharem, outros não trabalharem. Porque os resultados foram sofríveis, né? Das últimas eleições. Por favor? Os resultados foram sofríveis. Foram sofríveis. Também os resultados das últimas eleições, em boa da verdade, não se traduz literalmente que a coligação não teve ação. Nós trabalhamos e tivemos, sim senhor, protagonismo na campanha eleitoral. Nós não contávamos com isso. Mesmo nas nossas contas, a nível da coligação, não eram esses resultados que nós esperávamos. Mas depois de uma análise profunda, demos conta que havia uma necessidade, havia uma preocupação política qualquer que prejudicou a coligação. Viram talvez a nossa jovialidade na altura, a nossa bondade. Nós não somos violentos, nós somos pacíficos. E as coisas geralmente arrebentam no lado pacífico, porque nós demos conta que aqui em Luanda ou em Pelé estava muito ameaçada mesmo. Aliás, se vermos no nosso histórico os resultados que Luanda teve, Luanda ou em Pelé perdeu, em outras paragens também. E era necessário criar condições para que no Parlamento tivesse a maioria absoluta.
no Parlamento essa maioria absoluta para não haver desequilíbrios, podemos assim dizer, mesmo lá no Parlamento, entre os deputados da oposição e os deputados no poder. Se os resultados fossem retos, fossem justos, não haveria uma maioria absoluta. Está a dizer que os resultados não foram justos, doutor? Não, nós entendemos que não foram justos. Por quê? Note que... Tiveram uma contagem paralela para saber se foram justos ou não? Nós tivemos a nossa contagem e apresentamos a reclamação e apresentamos o recurso. Mas tudo deu no nada. Por isso é que nós lutamos muito para as necessárias reformas, que para tornarmos efetivamente órgãos independentes e órgãos de soberania que também são independentes, sem prejuízo na interdependência, não é, das políticas do Estado angolano. Portanto, é necessário, até agora, é necessário que tenhamos uma Comissão Nacional Eleitoral efetivamente independente. Não é formalmente independente. Ou uma comissão eleitoral cujo presidente seja, digamos, uma anuência das forças políticas ativas ou dos atores políticos. Não é que se verifica. Não é que se verifica. Como consequência, e como é humano, quem está aí obedece a determinadas orientações, a determinadas intervenções e por aí fora. E também, mesmo a nível da periferia, tanto nas províncias, nos municípios, os resultados são praticamente editados a partir de Luanda. Portanto, quando a gente liga, por exemplo, para um comissário que a gente pôs num município, eles que não, ainda estamos a contar, não sabemos. E aqui os resultados já estão divulgados, já estão a avançar. Portanto, isso tudo, naturalmente, não oferece confiança aos resultados finais. São resultados finais que, infelizmente, ainda sofrem influências. Este é o problema que hoje Angola tem. E nós, enquanto atores políticos, também nós procuramos impelir para que, mesmo a nível da Comissão Nacional Eleitoral, demos essa presidência a entidades independentes, sacerdotes, bispos, pastores. Isso não passa. Isso não passa quando vocês discutem. Não passa essa ideia quando estão a discutir? Não passa. Mas, doutor, nem querem discutir disso, nem se discute. Doutor, saindo da Casa CE, não estão a fragilizar ainda mais? Não era melhor manter o diálogo e continuarem para que se mantivessem como uma força em que os cidadãos pudessem confiar? Seria bom, era este o objetivo. Algum problema com a liderança nessa altura? Pronto, o que nós notamos é que há mesmo necessidade de a gente sair. Há mesmo necessidade de a gente sair. Mas estão a fragilizar, estão a fazer com que, de facto, as pessoas não confiem nos políticos. Mas é coligação não são eternas, né? Mas era uma força... não tem uma longevidade eterna. Mas era uma força de esperança para os cidadãos. São coligações eleitorais. Mas era uma força de esperança para os cidadãos. Sim, era de esperança, na verdade. Mas a esperança perdeu-se. A esperança foi a lavra. Foi a lavra. Mas, nesse sentido, portanto, sai o PADA, Aliança Patriótica. Se calhar vão sair outros partidos. A pergunta que eu te fiz há pouco tempo é: a Casa CE acabou? Sim, com isso acaba. Acaba, não é? Sim, acaba. Talvez possa surgir mais uma outra. Já ensaiaram o FPU, ensaiaram... Agora parece que está na forja um ensaio da frente e pronto. Vamos ver o que vai dar. O PADA também está com o seu ensaio, a Aliança Patriótica, que vai albergar sobretudo os jovens. Mas vão relançar agora? Querem relançar o PADA? Sim. Sim. Doutor, os grandes desafios político-partidários, nós estamos a viver este ano pré-eleitoral,
Como é que, enquanto político, advogado, jurista, vê toda uma situação que o país está a viver? O país precisa realmente de uma paz definitiva e democrática. Se nós assumimos a democracia, é porque temos que ser mesmo democratas. Porque se assumimos apenas formalmente e não materializarmos, não realizarmos a democracia, o país não encontra um grande sossego se não vivermos daquela paz, a paz romana, ok? Porque senão, ao procurarmos encontrar uma democracia real, passa incontornavelmente pela implementação das autarquias locais. Uma democracia sem o poder político descentralizado, isso não é democracia real, é apenas no papel, é meramente formal, porque as autarquias locais desempenham um papel importante porque os cidadãos que estão no município vão ter a possibilidade, a oportunidade de escolher o seu dirigente. Mas a vossa pressão não tem efeito nenhum, né, para pedirem as autarquias? Por favor? A vossa pressão não surte efeito? A nossa pressão, nós pressionamos nos diferentes quadrantes, mas como João Batista, né? Mas batendo sempre na mesma tecla, pode um dia encontrarmos o desidrato final. Vamos ouvir agora o jovem Adão de Almeida, disse que um dos desafios é a aprovação da lei que institucionaliza as autarquias locais. Este é o grande desafio que foi assumido. Esperamos que assim seja, porque elas não estão implementadas ainda, porque não há lei. O Presidente da República, enquanto chefe de Estado, diz que não implementa as autarquias locais, não convoca, o chefe de Estado não convoca, porque não há lei. Não está aprovada a lei que institucionaliza as autarquias locais. Mas o senhor... Quem aprova a lei que institucionaliza as autarquias locais é a Assembleia Nacional. Mas o doutor esteve na Assembleia há muito tempo e já se discute essa situação das autarquias há muitos anos. Não... Meu caro jornalista, o problema das autarquias locais não é um problema novo. Podemos dizer que quem tem a idade de Angola, no ponto de vista de independência. Sim, isso vem na Constituição, quando foi... De 1975. 75. Já se falava das autarquias locais. Não, mas nesta fase já da implementação do Parlamento, vocês já discutem isso? De uma forma cronológica, não se implementou as autarquias locais na altura, porque o país estava mergulhado em guerra. Era uma guerra dilaceral e não se podia, nem se sonhava. Avançamos a ter 80, depois 90, 91, aberturas. Depois dos acordos de Alvor, houve a paz, que o povo chamava na altura mini-paz, e conduziu-nos à independência, pronto, a procurar pôr as coisas nos carris, outra guerra. Guerra que levou-nos até 2002. Nesse período não se podia, de modo algum, implementar as autarquias locais. Mas vamos já para 2020, quando foi prometido exatamente que iria ser... Qual foi a vossa luta parlamentar para que de facto se efetivasse? Não percebi. 2020, começou-se a falar nesse aspecto das autarquias? Já nesse... Sim, 2020. Mas depois surgiu um argumento político, do órgão decisório político. Não podemos implementar as autarquias locais porque os municípios não têm as condições criadas para tanto. Tem ou não tem? Como? Na sua opinião como político, os municípios têm capacidade? Meu caro, nos municípios estão lá a administração a funcionar. A administração está lá. A administração é do executivo. As autarquias é um órgão de soberania. Ainda que fosse para sacrificar a administração local, no ponto de vista de infraestruturas, portanto, dos imóveis, e criar outros para a administração, seria muito viável. Aliás, com as autarquias, a administração não tem relevância. Não tendo relevância, portanto, então
surgiria as autarquias locais que resolveria os problemas a nível local, tanto receitas, despesas e a conversa direta com o cidadão é nas autarquias locais. Portanto, a administração seria diluída, os governos provinciais seriam meramente políticos, decorativos, que não teriam interferência no desenvolvimento, no alavancamento dos municípios para o desenvolvimento. Isto aqui é uma democracia. A própria população, os cidadãos locais, elegerem o cidadão o que candidatar-se-ia para ser, portanto, ou um vereador, ou seja qual for a designação que se iria colar nessas figuras e, consequentemente, trabalhar a favor do cidadão imediatamente. Não esperar, por exemplo, uma orientação que vem de Luanda para, por exemplo, o município de Cambambe, que tem que arranjar as ruas do Dondo, tem que arranjar isso, aquilo, tem que utilizar já a indústria, já que o país, agora estamos a falar da indústria, já que o país precisa de ser industrializada para encontrar empregos para a juventude, seria dinamizar as fábricas que existem. Portanto, o autarca lá teria essa grande preocupação, essa grande responsabilidade local, não aqui no centro, que tem uma responsabilidade macro, tem uma responsabilidade de agora 300 e tal, né? Tem que falar do seu Kwanza Norte, né? Doutor, se nós olharmos um pouco para as reclamações que surgem, pela carestia de vida que as pessoas, o PADA, o que é que tem como soluções, o que é que tem como políticas para ajudar a ultrapassar esse momento em que as pessoas dizem que a vida está difícil, que é preciso encontrar uma saída para as famílias? Está difícil. Nós ouvimos clamor, nós vivenciamos com o sofrimento do povo. Mas o PADA o que é que tem para... por isso vamos gizando. Teria soluções se tivesse o voto na matéria? Teria soluções se tivesse voto na matéria para... Sim, teríamos soluções. Porque o que conta muito é a vontade política. A vontade política e o amor ao próximo. É preciso ter vontade política, portanto, o sentido de Estado, o sentido patriótico de Estado e o amor ao próximo iria facilitar nós reduzir esta penúria que os angolanos têm. Está bem, há carência, porque não há, portanto, produção interna. A produção interna ficou praticamente neutralizada durante muitos anos, por razões óbvias, e que criou um vício na nossa governação de temos que fazer importações permanentemente. E com isso criou-se, digamos, uma classe econômica que se consubstancia apenas num grupo das importações de géneros alimentícios. Este grupo, de modo algum, vai te facilitar a produção interna. Mas o que está-se a fazer agora, que é a substituição das importações, fruto das políticas do Executivo? É necessário que se tenha coragem de tomar essa medida. A produção interna é a alavanca fundamental para minorarmos as condições que a nossa população está a atravessar. Nós, por exemplo, a nível do PADA, temos um programa que a gente vai divulgar na campanha eleitoral, que é para podermos sensibilizar a nossa população, podemos convencer as elites, mesmo aqueles que estão vocacionados com a produção interna, para ver se encontramos solução. Porque não há desenvolvimento local se não tivermos podemos dizer, uma coparticipação necessária do Estado para alavancar as pequenas empresas, as microempresas e outras iniciativas individuais que morrem esfumadas por falta, portanto, de valores. E também democratizarmos esses créditos. Os bancos não dão crédito a qualquer um.
tem que saber quem é, de que grupo, que é esse grupo, o que faz esse grupo e por aí fora. Que no fundo isso redunda-se na criação de outros monopólios. E os monopólios que, no princípio do combate à corrupção do Presidente da República, foi combatendo. Nada de monopolização de setores. Mas, infelizmente, surgiram outros. E como tenho dito bastas vezes, combateu-se a corrupção, mas em contrapartida estão a surgir outros ricos Mas não. que adquirem, portanto, valores de uma forma, portanto, duvidosa. Né? Mas é pecado ser rico, doutor? Não é pecado ser rico. Ninguém, olha... Mas acha que esse combate à corrupção não surtiu efeito? Não surtiu os devidos efeitos, porque eu teria uma outra política de combate à corrupção. Uma vez já falei numa estação de rádio. O combate à corrupção não podia se consubstanciar na expulsão ou deixar os chamados corruptos, ou o Presidente deu um nome próprio, os marimbondos, fugirem do país, irem para o exílio. Não, porque eles têm dinheiro. Seria investirem no país. Seria investimento incomensurável no país, porque muito dinheiro. Então, foi na altura do boom. Nós acompanhamos esse boom, essa grande avalanche de dinheiro. Seria investir no país, deixá-los investir e o Estado, de uma negociação muito bem afinada, buscar os impostos nesses mesmos chamados marimbondos. E teríamos aqui vários, porque algumas empresas deixadas pelos ditos marimbondos estão indo à falência, ou estão às moscas, há falhas, há, portanto, muita deficiência, inclusive despedimento de alguns trabalhadores que já estavam colocados. Portanto, por nós, o que se faria, portanto, era deixá-los fazerem, os ricos, investirem no país, investirem aonde quisessem. E aqui abro parênteses para dizer que todo investimento que vem de fora, primeiro estudar a nossa geopolítica e canalizarmos os investidores para Mochico, para o Uambo, para o Bié, vão investir aí no campo da agricultura, da indústria e tal. Isto para quê? Para não tudo confinar-se em Luanda. Mas esse combate, portanto, as pessoas que retiraram o dinheiro de Angola lesaram o país. As pessoas ficaram mais pobres. Foi bom ou não ter-se começado com esse combate? O combate combate-se. Desculpa o pleonasmo. Mas acha que essas pessoas deveriam ser perdoadas e investirem, em vez de irem para as barras do tribunal, investirem o dinheiro que tiraram? Seria preferível abrir uma questão econômica, investirem no país. Porque onde eles depositaram os dinheiros? Nos paraísos fiscais e por aí fora. Os respectivos países precisam desse dinheiro. Não libertam esse dinheiro. Porque precisam desse dinheiro, faz parte também do produto interno bruto lá onde estão. E, por conseguinte, não deixam o dinheiro sair ou estar de volta. Porque muitos cenários nós tomamos conhecimento. Por exemplo, vários líderes africanos, alguns falecem, deixam milhões lá fora e os países não libertam. Não libertam. Aqui seria bom investir em Angola, seria bom abrir mais possibilidades de postos de trabalho para a juventude e, com isso, podermos então desenvolver não só a indústria, como também a agricultura. Este binômio agricultura-indústria e vice-versa. Já dizia Agostinho Neto, não é? Pois já. A agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Exatamente. Doutor, exatamente. Portanto, estamos agora em grandes desafios. O PADA sai da Casa CE. Vai concorrer nas eleições no próximo ano? Como Obviamente. O PADA, a Aliança Patriótica, vai concorrer. Vai concorrer abrindo brechas para outras sensibilidades. Como o quê, por exemplo? Uma espécie de aproximação dos cidadãos e das entidades
principalmente dos jovens, para concorrerem com PADA, independentemente de serem ou não do PADA. Isso quando diz Aliança Patriótica é para congregar outras forças? Exatamente. Por isso que é Aliança Patriótica, mas que tenha sentimento patriótico, não sentimento de procurar ir para fora. E por essa razão é que tenho estado a sensibilizar a juventude para não tenham em mente como prioridade abandonar o país. A juventude tem que ser sensibilizada para não abandonar o país. Mas não é mera sensibilização, tem que se criar um ambiente profícuo para que a juventude se sinta pelo menos razoável no seu país. E também uma posição que se deve tomar porque a situação é uma situação real, a situação da juventude, em particular do povo, do cidadão em geral, real, que estão a passar momentos muito difíceis e, naturalmente, ninguém fica à porta da igreja a orar para que as soluções sejam encontradas. Então surgem aqueles focos de manifestações pacíficas. E quando surgem manifestações pacíficas, é a exteriorização da vontade ou do descontentamento da população. Agora, é preciso os psicólogos, sociólogos do poder conhecer esse fenômeno e, de uma forma muito pacífica também, mentalizar a juventude para encaminhar para um caminho mais pacífico e, consequentemente, sensibilizar também a governação para que as suas políticas não podem passar à margem dos interesses da juventude. É essa juventude que nós queremos albergar, sensibilizando-a para que não entre em caminhos desavindos, não virarem costas, porque, afinal, a violência gera violência. Mas, doutor, isso de ir e vir, os cidadãos podem viver onde quiserem. Por exemplo, doutor, não tem ninguém que viva fora da sua família? Tenho uns familiares que foram, mas em 1975. Eles estão lá. E houve uma altura que a gente estava a repatriar, muitos angolanos regressaram. Okay, muitos cidadãos regressaram. Na altura do boom, olha, Portugal estava de rasto. E os angolanos estavam a regressar ao nosso país. O doutor não era dono daquilo tudo também, os DTT, né? Não, olha, digo na verdade... Não tinha lá as suas economias? Não. Eu sou nacionalista, sou patriota, amo Angola e amo o povo angolano. As suas consultas são feitas cá, quando está doente? Todas cá. Tive crises, mas felizmente fui tratado cá em Angola. Hoje estamos a conversar consigo, em nenhum momento se atirou contra o MPLA. É uma nova abordagem que tem? Não é uma nova abordagem, é sempre a minha linha de pensamento. Eu fui educado assim, dizer o que está bem, o que não está bem. Portanto, o importante é ter a consciência bem afinada. Eu não devo a ninguém, não espero que alguém venha me perguntar por que disseste isso, porque não é o meu patamar. Quando era mais jovem era pior, agora com essa idade torno-me mais seguro. Portanto, não estou nem contra a UNITA, nem contra o MPLA. Estou contra o procedimento do MPLA, que, infelizmente, nós estamos a acompanhar agora um fenômeno da renovação do MPLA, que é injetar sangue novo, muitos jovens no MPLA. Aliás, o Presidente da República disse, Presidente do MPLA disse que vai ter que injetar homens novos, mesmo para a presidência, tudo muito bem. Mas o que acontece é que, infelizmente, a juventude que entra, entra
Eu acho que a transição, pronto, não quero pôr a minha foice em seara alheia, mas o que eu aprecio é que a juventude está a ser muito mais severa que os velhos. Okay? Os jovens com aquela garra toda, a sagacidade toda, penduram-se ainda nos procedimentos que hoje já não se adequa. Mas os jovens prendem-se aí para serem um bom jovem. E é errado. No meu entender, é errado. Não é. Isto não se está a criar a renovação. Está-se a dar uma continuidade de procedimentos, de comportamentos e a forma de lidar com o povo angolano. Idem. Estamos quase a terminar essa nossa grande entrevista. Doutor, nesses desafios, naquilo que é uma formação política como a sua, o PADA, Aliança Patriótica, o que é que augura para o país? O que é que pensa? Como é que vê os jovens? Como é que vê os cidadãos do dia a dia, das motorizadas, copapatas? Como é que vê as pessoas nos mercados? Que ideia tem para depois de 2017, por exemplo? Francamente, nós, para a Aliança Patriótica, queremos alavancar este partido para ser uma referência obrigatória na arena política angolana e, consequentemente, ter os resultados que nós desejamos. Nós pretendemos fazer, não revolução, porque revolução leva-nos mesmo à violência. Não há revolução onde não há violência. E onde há violência, há sangue. Muito sangue já foi derramado. O que nós queremos é o progresso, o que nós queremos é, portanto, não as mudanças, mas sim as reformas. O PADA poderia juntar-se ao MPLA? Se estiver em conformidade com o que nós queremos, mas não acredito porque o MPLA é um velho partido que tem, portanto, as suas raízes mais profundas que é um embandeiro. Mas juntar-se ao MPLA caso se houvesse tivermos a possibilidade de uma coligação, de uma aliança patriótica? Numa aliança patriótica, se tivermos o mesmo caminho, tanto o MPLA como a UNITA, não há problema. Se tivermos todos nós o sentimento patriótico, velarmos pelo que o nosso povo quer, esse povo que vem sofrer, não é? Desde os tempos idos, se tiver atenção à juventude, se tiver em conta que a juventude é a força motriz que pode desenvolver o país, mas não nas cadeias, não em outras paragens, ou eles irem embora e dizer que não fazem falta ao país. Isso não pactua com o PADA. É muito difícil mesmo, é muito difícil. De igual modo, as outras formações, por exemplo, se me surgir uma formação que diz que temos que alavancar a nossa força para destronarmos aquele, uma espécie de vingança, também não é o nosso apanágio, não é. O que nós queremos é a pacificação, mas o progresso, um desenvolvimento humano equilibrado. Todo o resto já está a ser alinhavado e nós vamos lançar mãos aos nossos jovens e vamos ver também se podemos advogar a condescendência das autoridades competentes a aliviarem ou a soltarem os jovens que se encontram detidos por razões por razões que todos nós sabemos. Está a falar dos ativistas. Onde há fome, o que é que acontece num lar onde há fome? Todos gritam e ninguém tem razão. E ninguém tem razão. Doutor, e quem tem força põe outra para a cadeia. Doutor, o que é que mudou do Pajoca para o PADA? Não foi uma mudança. Nota, isso também é uma outra história, João Pinto. O Pajoca, em 2008, tornou-se um partido de referência obrigatória. Nós estávamos muito seguros com o Pajoca e até hoje seria um dos partidos que também a referência não podia passar por trás. Em 2008 houve eleições
as eleições de 2008, Sim, sim. que culminou com a aprovação da nova Constituição, esta hoje vigente, 2010. que também atrapalhou tudo na parte política. Aboliu esta Constituição as eleições presidenciais e apenas prevaleceu as eleições legislativas. Quer dizer, o cidadão não tem hipótese de escolher um presidente. Ok? Nas eleições, o cidadão não escolhe presidente, escolhe o partido, ainda mais na fila, que ele nem conhece. Daí a razão da necessidade de implementação das autarquias locais. E, com isso, havia necessidade de se fazer passar a Constituição com... Acha que deveria haver eleições legislativas e eleições presidenciais? Certo. Para escolher um presidente. Nas democracias plurais, há mesmo esta bifurcação. Portugal, por exemplo, está agora nas eleições presidenciais. Há tempos tiveram as eleições legislativas. Agora em Portugal o presidente não manda tanto, né? Como? Em Portugal o presidente não manda tanto, né? Não manda, depende do regime que... Semi-presidencial. Sim. A África do Sul, o África do Sul, o presidente é eleito no Parlamento. Mas pronto, é isto que vinha na Constituição anterior e que era inalterável, mas foi alterado. Ora, para aprovar essa Constituição era necessário ter no Parlamento uma aceitação considerável. E nós temos uma posição, nós defendíamos piamente a necessidade de existir eleições as presidenciais e as legislativas. Depois avançamos para as autarquias. E candidatos independentes também. Nas eleições presidenciais daríamos mais aso para candidaturas independentes. Mas o doutor esteve presente, esteve a discutir. E a responsabilidade é unipessoal, não é do partido, é pessoal. Logo seria presidente de todos os angolanos sem qualquer rodeio. Mas eu me lembro que na altura entrevistava também o doutor, quando falavam dos 4 pilares que não podiam ser mudados na altura que estava a ser feita a Constituição, o doutor também participou. Nestas não. Na Constituição de 2010. Onde nós participamos... Apresentaram 3 projetos. Retiraram aquilo. Retiraram. Retiraram, talvez na calada da noite, e puseram esta versão. Okay. Porque senão... Porque havia 3 projetos. O primeiro projeto, mesmo o partido no poder apresentou, era um projeto que havia eleições presidenciais e legislativas. Nós estávamos então vocês foram surpreendidos quando apareceu esse projeto? Mas depois surgiu uma mudança na calada da noite. Então foram surpreendidos? Sim. O político sobrepõe-se, e sobretudo quem tem poder. Se não tiver capricho, se não age como lá, no outro lado do Atlântico, por causa do poder, do political power e militar power, vai buscar presidente num outro país. É preciso ter noção. Quando temos poder excessivo, se não tivermos quem nos controla, quem nos orienta, às vezes cometemos asneira. A terminar, doutor, diga então o que é que espera para 2026? 2026 nós vamos alavancar a nossa formação política, vamos tornar mais sonante o nosso partido, porque é o nosso objetivo, e tornarmos a Aliança Patriótica como uma das ferramentas que a juventude vai ter para poder, então, operar as mudanças que se impõem. O foco é a juventude. O foco é a juventude, porque afinal é a juventude que, por sinal, é a força motriz do país e é a juventude que mais está a sofrer. Então, quero sensibilizar essa juventude para pegar esse instrumento que conduz ao poder, para evitarem estarem, portanto, em sociedade civil, associações e por aí fora. Isso não. Tenho estado a dizer que aquilo é só para mera pressão, não vos leva a parte alguma. Aproximem-se ao pé da Aliança Patriótica para, então, serem partícipes nas decisões e partícipe em encontrar as soluções que todos nós precisamos.
Dr. Alexandre Sebastião André, muito obrigado. Presidente do PAD, Aliança Patriótica, foi hoje o nosso convidado aqui na grande entrevista. Esperamos que tenha muito sucesso na sua... Muito obrigado, agradecemos nós, em nome dos militantes, dos meus correligionários e do povo angolano em geral. Esperamos que isto se consubstancie efetivamente num sinal, portanto, de mais aberturas, tornar os meios públicos para se poder transmitir alguns pensamentos distintos daqueles que já habituamos a ver na televisão. Não esperava vir, não é? Mas não. Muito bem. Muito obrigado então, doutor. Não esperava e nós agradecemos. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado nesta edição da grande entrevista. Na próxima semana estaremos juntos. Um grande abraço.